A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Marcos. Mais uma pré-aula. Hoje iremos falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembrando, temos como objetivo compreender que na antiga aliança, o tabernáculo e o templo de Salomão era a habitação de Deus junto do seu povo. Hoje, com a nova estrutura, por meio da graça, por meio da morte de Cristo na cruz, nos aproximamos do Pai. E assim Deus faz morada na vida de cada crente. Hoje somos templo do Espírito Santo e por isso a nossa grande responsabilidade de vivermos em santidade. Tudo isso fundamentado na doutrina dos apóstolos, dos profetas, e lembrando que toda essa doutrina tem como base a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Lição número 8. É 24 de maio de 2020, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, texto áureo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Efésios 2, versículo 20, texto principal. Cristo é a base. Cristo é a pedra basilar de toda a igreja. E nessa pedra, os apóstolos nos trazem a mensagem da palavra de Deus, a grande responsabilidade da mensagem da palavra de Deus. Não só os apóstolos, mas os profetas de Deus. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Louvado seja Deus. Então sabemos que por meio do sacrifício de Jesus na cruz, Cristo forma um novo povo chamado igreja. Bom, na lição de hoje veremos que Deus não habita em uma construção feita pela mão do homem, hoje. Não habita, mas ele habita na vida de cada crente. E a doutrina, a mensagem, ela é trazida, fundamentada nessa doutrina dos apóstolos que fala no livro de Efésios, que foram testemunhas oculares, estiveram ali dia a dia com Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. E assim, Deus ele revelou para esses apóstolos a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. Mas sempre lembrando tudo isso na base que é Cristo, que é a pedra angular da igreja de Jesus. Leitura bíblica em classe, Efésios 2, versículo 20 ao 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Mateus também fala, corroborando, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Claro que aqui o autor traz Mateus, até para corroborar com o texto de Efésios, que é o nosso texto que iremos nos fundamentar para a lição de hoje, mostrando que não adianta a pessoa escutar a palavra de Deus e não a praticá-la, né? Vai vir as provações, vai vir as adversidades do dia a dia e a pessoa vai acabar, não vai ter um alicerce para se sustentar diante das lutas, diante das provas que tentam derrubar os crentes, derrubar a igreja. Fundamental a doutrina de Deus. Introdução, irmãos. Sabemos que a nossa fé, Paulo faz aqui uma comparação, uma analogia, comparando a nossa fé com um edifício. Que Cristo é a pedra angular, a pedra base, a base de tudo, a pedra principal. Os ensinos dos apóstolos e o testemunho dos profetas irão ser um fundamento que é erguido sobre esta pedra. Então, irmão, portanto,
essa doutrina dos apóstolos, dos profetas, testemunham e ensinam a fé, a genuína fé em que Cristo ensinou e praticou. Amém? Então, por meio da reconciliação, Cristo efetiva uma reconciliação do homem com Deus e também entre os homens, tanto vertical quanto horizontal, gentios e judeus, acaba com a inimizade também entre homens e Deus, forma a igreja, e formando a igreja, o texto de hoje irá mostrar essa comparação com uma edificação. E nessa edificação, iremos concluir que o propósito de Deus é que sejamos templo do Espírito Santo de Deus. E isso que iremos estudar na lição de hoje. Faz uma comparação, né, com a edificação, com a estrutura, onde que a base é Cristo, e a doutrina vai se erguendo segundo a doutrina, se aperfeiçoando com a doutrina dos apóstolos, dos profetas, e sabemos que somos hoje templo do Espírito Santo de Deus. O tópico número 1 fala de um edifício espiritual, o santuário judeu. Primeiro vamos ver o edifício espiritual, entender o santuário judeu. Acontece que o santuário judeu, ele trazia algum exclusivismo. E Israel, os judeus, acabavam desprezando os gentios. Proibiam os gentios de acessarem o templo, né? Isso trazia uma grande inimizade. Acontece que Cristo, com a reconciliação, ele vem abolir essas ordenanças. E já aprendemos que, quando se fala de lei dos mandamentos, o conceito de lei dos mandamentos, a lei de Moisés, ela se divide em uma visão tripartida de moral, cerimonial e a civil. A civil, que diz respeito aos israelitas, a moral, um padrão de conduta, não, claro que não como meio de salvação, mas a lei cerimonial, que já aprendemos, que fala de circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festas. Cristo vem abolir essa parte cerimonial. E com isso formando a igreja. Desta forma, esse templo judaico ele vai perder a relevância. E nisso iremos observar um novo conceito de santuário, que é o santuário cristão, que é o número 2. E nesse santuário cristão, observamos que a igreja é esse santuário. Somos nós, somos esse santuário. O próprio Salomão, ele declara de que o templo de Jerusalém não seria capaz de conter o poder de Deus. Estevão fala também em Atos dos Apóstolos, Estevão mostra que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Portanto, os crentes, formados por judeus e gentios convertidos, tornaram-se templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Mas é importante também se entender o número 3, sobre a pedra angular. Então, já que estamos comparando com uma construção de uma forma física, fazendo essa analogia, é a pedra angular. Observe essa foto, que essa pedra aqui, ela é maior do que as outras. Então, ela é fundamental, ela dá o alinhamento do prédio e ela suporta aqui o peso das paredes, etc. Então, a pedra principal é essa. Bom, então, isso no entendimento de uma arquitetura antiga, né? De uma antiga construção, para entendermos o físico, para entendermos o espiritual. Tá certo? Essa pedra, que vai ser a base de tudo, essa pedra, ela é Cristo. Tá bom? No sentido físico da palavra, alguns entendem que essa pedra seria essa aqui, não seria aquela do canto da parede, seria aquela que fica no centro aqui do arco, essa aqui que eu estou mostrando aqui. Ela iria suportar todo o peso, uma vez que as construções antigas não tinham colunas de concreto armado, etc. Mas eram feitos com arcos. O arco suportava todo o peso da construção, principalmente essa pedra aqui, essa pedra principal, em que ela era escolhida. Tanto os dois exemplos de pedra, eu estou falando no sentido físico, irão suportar, irão ter uma importância, a maior responsabilidade da construção. Mas eu me refiro nessas duas hipóteses aqui de pedra, no sentido físico. No sentido espiritual, não há dúvida que essa pedra é Cristo Jesus, e é o próximo tópico. Cristo é a pedra principal. As profecias messiânicas deixam muito claro que Cristo
Ele é a cabeça de esquina, louvado seja Deus, a pedra principal. Até mesmo o Sermão do Monte mostra que sobre a casa, sobre a rocha, é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Resumo do tópico: em Cristo, o novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Louvado seja Deus. Somos templo do Espírito Santo. Significa a nossa vida interior deve ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. O tópico número 2, o fundamento, né? Os apóstolos e os profetas. Vamos entender primeiro o conceito de apóstolo. Apóstolo é o enviado, o mensageiro. Foram testemunhas oculares, tanto na morte, na ressurreição, que era ali presente com Cristo Jesus, no dia a dia. Melhor curso de teologia que já houve na Terra foram os que os apóstolos receberam ali de Cristo, tanto na prática como na teoria, né? E para eles foi confiado o ministério da palavra, o compromisso de instruírem a igreja primitiva, isso com a mensagem de Cristo, o fundamento com a mensagem de Cristo. Só que essa doutrina, claro que não tem como desassociar, né, a pessoa da palavra, sim. Mas iremos observar que, no fundo, não é a pessoa em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. Então, eles receberam diretamente de Cristo e passaram para a igreja primitiva. E lembre-se que a Bíblia não tinha sido fechada, não tinha sido concluída ainda. Tamanha importância dessa doutrina. Amém? Mas além dessa doutrina dos apóstolos, dessa mensagem que eles receberam diretamente de Cristo, encontramos também o testemunho dos profetas, irmãos. E quando Paulo fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e fala profetas, essa palavra aqui significa aqueles que proclamam, que interpretam a revelação divina. Então, hoje ainda, aqueles que falam a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, esses são profetas e quem tem essa grande responsabilidade de trazer o testemunho da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E também faz parte desse fundamento em que Cristo é a pedra principal. Resumo desse tópico: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Próximo tópico, tópico 13, edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado. Sabemos, estamos fazendo uma comparação, né, de um edifício, uma construção de edifício, com a nossa vida, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Bom, mas a Bíblia fala no versículo 21, do capítulo 2 de Efésios, ele fala de todo edifício bem ajustado cresce, ou seja, isso indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Isso de uma forma harmônica. Mas até quando, pastor? Até um desenvolvimento, até alcançarmos a medida completa de Cristo. Porque todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. E é o próximo item, mostrando que somos templo santo do Senhor. Louvado seja Deus. Temos que ter uma vida interior dominada pelo Espírito Santo de Deus. Essa analogia que Paulo faz com a estrutura material do edifício mostra que também, como templo, nós temos que estar separados do pecado. Uma vida em santidade. Porque quando estamos na presença de Deus, nos tornamos morada de Deus no Espírito. Amém? E é o próximo tema. Número 3, morada do Altíssimo. Então, olha aqui a foto do tabernáculo. No Antigo Testamento, quando falamos morada de Deus, habitação de Deus, fazia alusão ao tabernáculo, como também fazia alusão ao templo israelita, ao templo judaico. Não é isso? Mas só que hoje, vimos que hoje somos nós, os crentes, nós somos templos do Senhor Jesus.
Deus reside individualmente dentro de cada cristão. Louvado seja Deus. Resumo do tópico: Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Louvado seja Deus. Assim caminhamos para uma conclusão, glória a Deus, e nessa conclusão, amados irmãos, eu quero lembrar a todos de que vivemos um processo de aperfeiçoamento, como se comparado a um edifício. E nesse processo de aperfeiçoamento, devemos zelar por uma vida em santidade, sabendo que nesse edifício a pedra, a base jamais pode ser substituída, e muito menos serem revogados os fundamentos, que é a doutrina da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas de Deus. Assim que possamos, em Cristo Jesus, vivermos em santidade pela grande responsabilidade que temos de sermos templo de Deus. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe os seus estudos, e eu creio que eu tenho te ajudado de uma forma simples e objetiva, com mais uma lição, em nome de Jesus.